Vamos lá, minha diretoria, não vai ter Real Madrid e Flamengo. Agora é oficial, porque o Real Madrid acaba de se classificar para a final do Campeonato Mundial de Clubes, bateu o Al Ahly por 4-1, com gols no final do jogo, já estava meio... Tava 2-1 ali, tava complicado ali, tá? O Real Madrid perdeu um pênalti, depois fez 2 gols nos acréscimos e conseguiu a classificação. Não dá pra dizer que foi mega tranquilo, né? Porque, pô, os gols foram no final e tal, tava 2-1, mas assim, é aquele jogo que o Real Madrid tem um amplo domínio da partida, sabe exatamente o que tá fazendo, tem 60 e poucos por cento de posse de bola, criou 8 chances de gol contra 2 do Al Ahly, então assim, é tranquilo. Mas a reflexão mais importante dessa classificação do Real Madrid não é necessariamente constatar o óbvio de que o Real Madrid é melhor time do que o Al Ahly, que vai ser melhor time do que o Al Hilal e muito provavelmente vai ser campeão mundial. Pode não ser, tá? Pode acontecer do Al Hilal, que é muito melhor time que esse Al Ahly, fazer lá uma surpresa, como contra o Flamengo, começa o jogo, um pênalti, uma expulsão e futebol é isso, muda absolutamente tudo e a gente não sabe pra onde vai. O ponto interessante é notar que o discurso muito fácil é dizer assim, os times brasileiros hoje não são melhores do que os europeus. Porra, é óbvio, quando você encontra a nata dos dois, a nata europeia é muito acima. Se você fosse jogar Valência e Fluminense, talvez, não sei. Né? Se você fosse jogar Internacional e o Monaco da França, talvez, não sei, né? Precisa ver. O meio eu não acho que é tão discrepante, o topo é muito discrepante. Então, é muito difícil um time sul-americano hoje ser campeão do mundo. Mas tem um porém nessa história toda que é muito complicado de a gente entender. Eu vou tentar usar um exemplo próximo para vocês entenderem mais ou menos qual que eu acho que é a diferença. Nós vamos para o Mundial de Clube, o europeu vai para o Mundial de Clube exatamente como um clube brasileiro vai jogar a Recopa Sul-Americana. É a mesma coisa. O Flamengo vai jogar o Del Valle agora, quando o Del Valle a Recopa. É a mesma coisa. Seria diferente se fosse Flamengo e Palmeiras pelo jogo, né, pelo adversário. Mas o campeonato, para eles, é a mesma coisa. Vamos ali, tem um jogo ali para jogar contra os campeões de lá do torneio menor. Vamos ali jogar ali. Se ganhar, legal. Se não ganhar, ok. Domingo tem jogo do Campeonato Espanhol. Foda-se. Entendeu? Então, assim, não tem uma comoção de imprensa. A torcida do Real Madrid está 1h30 de voo do jogo. Não vai pro jogo. Não tem isso, entendeu? Os outros clubes que jogam o Mundial são clubes pequenos, irrelevantes, convidados, que eles são absolutos franco-atiradores. Eles não têm a menor obrigação de ganhar o jogo. Eles têm o sonho da vida deles de fazer uma zebra e ganhar. Se eles não ganharem, não tem torcida reclamando, não tem protesto, é o óbvio não ganhar. Quando você coloca vários times nessa situação de que, você ganhar, história. Se você não ganhar, foda-se muito. É uma situação maravilhosa, né? Entre aspas. É a melhor situação que você pode ter tendo um time mediano para fraco. E um time europeu que vai ali, que não, tipo, eu não tenho pressão. Eu só vou impor o meu futebol ser melhor do que o adversário. Só isso, sem nenhuma pressão. E para um desses times, que é o sul-americano, você vai jogar o jogo da vida. Irmão, a gente não cai na semifinal porque a gente cai na semifinal porque a gente é pior, porque a gente... Não é isso, a gente cai na semifinal porque o único clube com responsabilidade, com uma multidão no aeroporto, com imprensa, pressão que vai ao Mundial, é o sul-americano. Os outros todos têm outros motivos para estar lá, tem outro parâmetro para estar ali. Então, é muito do psicológico esse jogo da semifinal. Né? Normalmente o time sul-americano é melhor, claro. Né? Como o time europeu é melhor do que o sul-americano. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, a maneira com que o jogo se desenha é um time jogando tudo na base do que se dane e o outro time com uma puta de uma responsabilidade. Você vê a responsabilidade que o Real Madrid hoje. O Real Madrid tinha que a responsabilidade de ganhar? Tinha. Em algum momento do jogo o Real Madrid enxergou na frente dele os sonhos dele indo embora caso acontecesse de perder o jogo, por exemplo, nos pênaltis? Não. Ele tá jogando um torneio. Legal, se eu ganhar, maneiro, tal, assim, mas... Não é o sonho da minha vida, ninguém aqui cresceu com isso, eu não saí de lá com uma multidão no aeroporto, com a imprensa toda falando disso, eu não esperei um ano pra isso, não tem sacanagem entre Real Madrid e Barcelona, você tem Mundial, eu não tenho essa porra, entendeu? Então como pra eles isso não faz parte, pra nós faz muito. Até a entrada de jogadores sul-americanos nos clubes europeus, em massa, como aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, aumenta consideravelmente o quanto o time europeu joga a decisão do Mundial mais a sério. Por quê? Porque pro sul-americano aquilo tem um grande valor. Pra eles não tem, e pros outros times é quase que uma missão impossível que eles vão lá na base do foda-se se eu conseguir maravilha. E é por isso que algumas vezes o time brasileiro, o time sul-americano, não consegue passar da semifinal ou tem grande dificuldade nela. Se você pegar a listagem de campeões da Recopa dos últimos 12 anos, o campeão da Recopa uma vez não foi o favorito, que foi o Palmeiras perdendo por Defensa e Justiça, e foi nos pênaltis. Todas as outras vezes, o time favorito foi lá e ganhou. Por quê? Porque não se importa, porque não é uma coisa que tem um psicológico fudido, tem só o jogo de futebol envolvido. Pro europeu, o Mundial de Clubes é só um jogo de futebol.
para nós, ele é um evento estratosférico, que na verdade nem deveria ser. Porque a gente sabe que a gente está indo encontrar um monte de time ali que não tem a menor condição e nem por que jogar um Mundial de Clubes. São times que não têm a mesma qualidade do brasileiro, do sul-americano com o europeu. Esse é o Mundial de Clubes. Contra um time melhor que o seu, que não tem pressão. Então é muito mais fácil de acontecer uma merda com os nossos na semifinal do que com eles. Entendeu? Então eu não consigo enxergar essa tragédia que muito comentarista está analisando. Veja bem, o futebol sul-americano não é isso, cara. Claro que o Flamengo é melhor que o Al Hilal. É óbvio que ele é. Você viu no jogo que ele é melhor. Só que um tem uma puta de uma pressão e uma situação, o outro tem outro cenário, entendeu? Então, assim, quando eu vejo o jogo do Real Madrid hoje, é o mesmo jogo dos outros mundiais. O time europeu entra em campo meio que, beleza, mais um jogo. Vamos jogar como a gente joga contra o Getafe. E nós vamos ganhar. É isso. E se não ganhar? Ok, que pena. Vamos chegar lá, dar 2 entrevistas, explicar e jogo domingo contra o Betis. Foda-se. É isso. E pra nós não é isso. Entendeu? Se o Flamengo não ganha o Mundial como não ganhou, ele vai voltar pra cá, vão encher o saco do Flamengo, da diretoria, do treinador, do Gabigol, desse daqui, durante 1 mês e meio. Vai ser um inferno agora. O Flamengo vai ter que se recuperar emocionalmente. O próximo clássico, se o Flamengo perder, fudeu pra caralho. Então é uma bola de neve que eles não têm consequência. Quando você não tem consequência, irmão, a inconsequência é uma boa de uma lição pra você medir as coisas que você faz na vida. Quando você faz as coisas sem consequência, você faz da paz do foda-se. Então, o time europeu não é que ele não queira ganhar, isso é uma bobagem, achar que o time europeu não dá importância, não quer ganhar, não é isso. É que a importância para eles é muito menor, é uma outra coisa. Eles olham para o futebol sul-americano como se a gente fosse um submundo. Não vamos também tirar a verdade deles, porque a gente também olha assim para esses outros times de outros países, então também não vamos querer ser babaca aqui de falar, não, mas o europeu não pode olhar assim pra gente. Na verdade, a gente também olha assim, né? A gente considera assim, por exemplo, o Flamengo perdeu para um time menor, de um país sem tanta expressão no futebol, com vários bons jogadores, diante de uma circunstância atípica, com 2 pênaltis e 1 expulsão. E o que está sendo dito aqui? Vexame, vergonha, absurdo. Então a gente também olha para eles dessa forma. A gente olha talvez para os outros até de forma mais arrogante que o europeu olhe para nós. Fato é que a gente não tem futebol hoje para disputar com a elite europeia, né? Não tem essa condição mais. Não é um jogo de futebol, não é um jogo mais resolvido só na técnica, ele é um jogo resolvido muito mais coletivamente, etc. Que tudo isso, já falei 200 vezes, favorece ao futebol europeu. E essa postura, essa ideia que se vai para o Mundial e o tamanho que se leva o Mundial nas costas, é isso que determina o fato dos sul-americanos às vezes perderem na semifinal. Não é exatamente a qualidade técnica. Todos os sul-americanos que perderam na semifinal eram melhores do que seus adversários. Todos. Todos eles perderam numa bola, num contra-ataque, numa cagada, num pênalti, numa expulsão. Não foi o jogo 11 contra 11 e o adversário melhor do que ele. Nunca foi isso. Foi eu entrando em desespero e o adversário ali tentando ser franco-atirador e achando uma bola. E o futebol proporciona isso. Então, ou a gente tira um pouco da nossa pressão no Mundial, ou a gente vai sempre entender que o Mundial é um fim do mundo para nós e mais um jogo para eles. Eu não posso jogar o fim do mundo contra alguém que não tá jogando o fim do mundo comigo. Porque, obviamente, isso não é o fim do mundo. Se o outro não tá preocupado, não é o fim do mundo. Então a gente precisava diminuir um pouco o valor dado ao Mundial e valorizar mais a Libertadores. A Libertadores é uma grande conquista. O Mundial é um jogo. E, na minha opinião, mais possível que seja excluir países e tal, o meu Mundial de clubes seria aquele que foi jogado pelo Santos. É Flamengo e Real Madrid? Eu quero que se foda o Al-Ali, o Al-Caralho, foda-se. É um jogo na casa do Real Madrid, um jogo no Maracanã. Aí nós vamos ter um Mundial de clube. Aí nós vamos começar a medir algumas forças externas para os dois lados que a gente não está acostumado a medir. Então, hoje, para o Mundial ser interessante, para mim, tinha que se criar uma rivalidade nesse sentido. Torcida do Real Madrid, faz melhor que a do Flamengo aqui que eu quero ver. Aí você começa a criar uma rivalidade. Ao longo dos anos você vai criando. Agora, desse jeito, num campo frio, num local neutro, o cara sempre... Cara, pro europeu fica cada vez mais distante de ser algo que ele almeja. E aí você tem um torneio frio, né? Então acho que é muito mais causado por nós, pelo que a gente ambienta dessa decisão e pela dificuldade do time brasileiro ser o único ali no meio daqueles todos onde tem uma pressão. Todos os outros não têm.